No Evangelho de hoje, Jesus nos faz pensar sobre o real significado do jejum. O que significa o jejum e como essa prática deve ser realizada para que a gente possa, de fato, alcançar as coisas do alto. Escuta só. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem nos convida a refletir sobre o significado do jejum na prática espiritual. Os discípulos de João, junto com os fariseus, se aproximaram de Jesus com uma questão bem difícil de compreender para ele. Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Essa pergunta não só revela uma diferença de práticas entre aqueles grupos religiosos, mas também levanta uma questão mais profunda sobre a natureza e o significado da espiritualidade e das tradições religiosas. Afinal, por que jejuar? Qual é o propósito por trás dessa prática? E por que os discípulos de Jesus não estão jejuando enquanto os outros cumpriam à risca aquele preceito? Jesus usa uma outra metáfora para explicar. Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Jesus está essencialmente dizendo que o jejum como prática de penitência é apropriado em certos momentos. Mas, como ele diz, quando o noivo está presente, ou seja, quando a presença de Deus está ali, tangível, é vivida, é concreta, não há necessidade de jejum. Aquele seria um momento de alegria, de celebração, e não de penitência. E Jesus vai além nessa explicação e aponta para o futuro, para um tempo em que o noivo será tirado do meio deles. E claro que ele está se referindo à sua própria morte e à sua partida física. E nesse momento, sim, eles jejuarão. Então, Jesus não aboliu o jejum ou a oração, mas nos lembrou da sua importância em momentos específicos e sob certas circunstâncias. O jejum não é apenas uma abstinência física, mas um ato de renúncia por uma boa intenção, uma forma de nos aproximarmos de Deus e de expressarmos nossa dependência dele em tempos de tribulação, de arrependimento e a busca por conversão. O jejum, quando combinado com a oração, torna essa última ainda mais completa e expressiva. Não se trata apenas de palavras, mas também do movimento do corpo e da mente em direção a Deus. Jejuar nos ajuda a reconhecer a nossa própria impotência, nossa própria fragilidade, nossa limitação, e ajuda a nos abrir mais plenamente para a presença de Deus em nossas vidas. É uma oportunidade de nos desapegarmos das nossas paixões, muitas vezes desordenadas, de submeter nossa vontade à vontade de Deus e de fortalecer nossa alma para resistir às tentações do mundo. Além disso, o verdadeiro jejum, quer dizer, o jejum com propósito verdadeiro, não é para ser exibido ou divulgado aos outros. É um ato entre nós e Deus, uma expressão sincera da nossa devoção e da busca espiritual. A gente não jejua para impressionar os outros, mas para nos conectar mais profundamente com o divino. O jejum nos ensina a dizer não às nossas próprias vontades e desejos imediatos, para que possamos dizer sim a algo muito maior, que é o amor de Deus e o amor ao próximo. É por isso que ao jejuarmos não estamos apenas fortalecendo a nossa espiritualidade individual, mas também contribuindo para o bem-estar daqueles à nossa volta, da comunidade, através da prática da caridade e da solidariedade. O jejum deve ser encarado não como uma obrigação religiosa, mas como uma oportunidade de crescimento espiritual e de transformação interior. Então, o que podemos fazer com tudo isso? Como podemos aplicar essa reflexão na nossa vida hoje? Que tal nos desafiarmos a praticar o jejum de forma mais consciente e até mais regular, talvez? Uma sugestão é começar reservando um dia da semana para jejuar, seguindo as orientações, aliás, da nossa própria tradição religiosa. Além disso, podemos aproveitar esse dia de jejum para fazer uma doação para quem mais necessita, contribuindo para aliviar o sofrimento daqueles que têm menos do que nós. Outra coisa é nos desafiarmos a olhar para nossas práticas espirituais, sejam elas quais forem, com novos olhos. Se o jejum não faz parte da sua prática espiritual, talvez seja a hora de reconsiderar se há espaço para ele,
não como um ato de legalismo, mas como uma oportunidade para crescimento e de intimidade com o divino. Que possamos todos abraçar a profundidade e a beleza desse ato de fé, permitindo que ele nos transforme de dentro para fora e nos guie no nosso caminho. Nesse tempo de quaresma, de preparação para a paixão de Jesus, hoje é o dia, essa é a hora de praticarmos o jejum e a oração com sinceridade e com devoção, abrindo mão de certos prazeres, oferecendo nossas dores e sofrimentos a Deus e buscando nos aproximar dele em todos os aspectos da nossa vida. Que possamos encontrar força e consolo na prática do jejum e da oração, sabendo que Deus está sempre conosco, guiando a nossa vida espiritual e nos fortalecendo para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te convido a compartilhar alguma experiência ou deixar algum comentário aqui embaixo sobre o que mais te tocou nessa reflexão. E aproveite essa quaresma e todos os momentos do dia para ficar sempre com Deus.